Bom dia, gente, tudo bem? Na nossa aula de história, darei continuidade ao assunto, né, da aula passada, em que vocês estudaram um pouco sobre o encontro entre portugueses e indígenas. E viram que o primeiro encontro foi amistoso, né? Para os índios era uma surpresa. Muitas histórias indígenas dizem que o povo, né, que vivia no litoral acreditava que os portugueses eram deuses que saíam do mar, porque eles não nunca tinham visto algo de tão grandioso como tantas embarcações, pessoas com roupas diferentes, né? Afinal, o Brasil fazendo um calor tremendo e pessoas com um monte de roupas, né? Enquanto os índios viviam nus, né? Faz parte da cultura dos índios. Tem hoje algumas tribos, as pessoas usam uma espécie de canga, né? Já em outras tribos as pessoas usam roupas normais, como nós, né? Afinal, a tecnologia chegou a tribos indígenas. É, Vocês também viram que os portugueses eles não vieram para o Brasil assim, ficaram perdidos no Oceano Atlântico e vieram para o Brasil. Toda navegação ela tinha um fim. E, aqui no caso do Brasil, era encontrar ouro, pedras preciosas. Como isso não foi encontrado, os portugueses exploraram bastante a Mata Atlântica, né? Que o desmatamento dessa vegetação começa a partir da chegada dos portugueses. Outra coisa interessante é que os portugueses, quando chegaram no Brasil, eles despertaram a curiosidade dos indígenas e vice-versa. E houve um choque cultural. Primeiro, os indígenas, eles são politeístas. O que é isso? Politeísta vem de vários. Né? Então eles acreditavam não, eles continuam acreditando em vários deuses. E os portugueses, né, que faz parte aí do continente europeu, né, acreditava em um só Deus. Então era monoteísta. Então tem os indígenas, vários deuses, politeísta, e os portugueses monoteístas, poli e mono, né? Vários e um Deus. Até hoje existe povos politeístas, né? No caso da cultura indígena, eles continuam acreditando no Deus do sol, da chuva, dos trovões. Os indianos, né? Que são as pessoas que nascem na Índia, uma grande parte da população é politeísta, né? Vai acreditar, tem Ganesha, existe deuses que se parecem com avatares, né? Então, temos essa cultura, né? Quando os portugueses chegam aqui, né, conhecem os indígenas, eles têm um choque cultural, porque era muito diferente, por exemplo, nessa imagem que eu escolhi. Veja só, tem um índiozinho, né, com uma tanguinha, e o português todo vestido. E esses pontinhos, né, soam como espanto. Então, um se chocou com o modo de vida que o outro tinha. Nas tribos indígenas, desde o período da colonização até hoje, existe o pajé. O pajé, ele é o líder espiritual, né? Espiritual, religioso, que é a mesma coisa, e ele é um curandeiro também. Então, os indígenas, eles trabalham muito com as ervas medicinais, né? Eles acreditam que o poder da cura vem de deuses e da natureza. Então, por isso que hoje existem vários estudos sobre as ervas que os indígenas usam para curar uma dor de cabeça, é, inflamações, é, tem outras ervas que são utilizadas para fazer chá, para poder limpar as vias respiratórias. Então, o pajé, ele tem essa função, né? E até todas as tribos têm a função do pajé. Por exemplo, tem tribos que têm dois tipos de líder. Né? Tem o líder religioso, que pode ser um homem ou uma mulher. Isso em poucas tribos. Geralmente, o homem exerce esse poder em todas. Em todas não, em sua maioria. E temos o líder da tribo, que é o guerreiro, né? Aquele que decide tempos de paz e de guerra, que é considerado o cabeça da tribo, né? O responsável pelas decisões. Os hábitos indígenas. Nós temos muitos hábitos indígenas até hoje. Andar descalço é um hábito indígena, dormir em rede, comer. Opa! Comer beiju, comer milho, tomar banho.
os portugueses não tinham o hábito de tomar banho todos os dias. Então, nós temos essa herança dos indígenas. E um dos motivos do extermínio, né, da população indígena é justamente as doenças que os portugueses trouxeram, né? Exterminou uma grande quantidade de povos indígenas. Os índios, eles têm seus armamentos, né? Estamos vendo aí uma foto de uma zarabatana, que é um instrumento longo e dentro desse instrumento tem algo pontiagudo, né? Que é soprado e atinge o alvo. O alvo pode ser um animal. No período da invasão dos portugueses, o alvo era o homem branco, né? Então, na pontinha desse objeto pontiagudo, passava uma erva, né? Que quando pegava de raspão ou atingia fortemente a pessoa, levaria à morte delas. E os índios usam muitos colares, eles têm o hábito de pintar a pele com tinta vermelha, por exemplo, urucum. É muito utilizado, né, para poder fazer essa pintura. O que é urucum, tia? Urucum são sementinhas que elas são pisadas, né, e vira corante. O corante que tem na casa de vocês, que mistura lá em um molho, né, para ficar vermelhinho. Isso é o corante, tá? E os índios também, eles confeccionavam seus armamentos, além da zarabatana, tem o arco, a flecha, tá? Temos também o tacape, que é uma pequena espada, né, que era utilizada na arte de guerrear. E a alimentação. A alimentação, como falei anteriormente, em raízes, em carnes, né, provindas de animais que os indígenas caçavam e de peixes, tá? Já que a maioria das comunidades indígenas fica próximas a rios, então isso facilita a captura de peixes. As tarefas nas tribos, elas eram divididas, tá? Homens realizavam algumas tarefas, por exemplo, a caça, a pesca, e a mulher, a questão de organizar a aldeia, organizar, né, manter a limpeza da aldeia, educar as crianças, e as crianças aprendiam com os mais velhos. Para os indígenas, como para povos africanos, o idoso é a pessoa sagrada de um lugar, tá? E as aldeias, elas são muito diferentes do que eram no passado. Nem todo índio mora em oca hoje em dia. Muitas aldeias têm casas mesmo, tá? Divididas em cômodos com muitas moradias das pessoas na área urbana. Alguns ainda moram em ocas. As ocas, elas têm um período de duração, né? De mais ou menos 30 anos. E, por exemplo, uma oca, ela era responsável por abrigar mais ou menos 30 pessoas, ou seja, várias famílias. Existem tribos que têm telefone, né? Celular, que no período da eleição tem uma eletrônica, que tem escola, que é uma aldeia que já tem laços tecnológicos, mas nem em todos os lugares tem essa presença desses aparelhos, por exemplo. Existem algumas tribos que têm pouquíssimo contato com o homem branco. Um dia eu vi até uma reportagem em um programa que mostrava uma aldeia que não tinha contato com os brancos, né? E eles não conheciam nem o que era bola. Então o jogador levou uma bola e eles não sabiam o que era aquilo e começaram a jogar flecha na bola. Então, um objeto desconhecido para eles, né? E muitos índios usam objetos, né, na orelha, no queixo, que são os alargadores. E os índios, assim, hoje existe mais ou menos 200, um pouco mais de 250, ou melhor, 300 etnias. O que é etnias? São grupos que têm costumes diferentes, né? Falam diferentes. E no Brasil, hoje, tem menos de 900 mil indígenas. Lembrando que quando os portugueses chegaram aqui, eram mais de 4 mil. E não é correto, gente, falar que os portugueses descobriram o Brasil. Não. Os portugueses são considerados invasores. Eles invadiram o Brasil e colonizaram o Brasil, né? Então, ocuparam terras que já tinham os donos, que eram os nativos, que eram os indígenas. Hoje em dia, existe a FUNAI, né, que é a Fundação Nacional do Índio, que foi criada pelo governo federal visando proteger os índios, proteger as terras indígenas. Mas nem sempre isso acontece. Aqui é uma imagem, né, de uma mandioca que é muito utilizada pelos indígenas para fazer a farinha, né, fazem beiju.
tem uma espécie de frigideira gigante, né? Que dá para fazer um beijo enorme, que é dividido para as pessoas das aldeias. Aqui é uma imagem para vocês perceberem 6 etnias. Perceba que os índios, em cada imagem, são diferentes, né? Por exemplo, tem esse terceiro indígena, onde tem minha foto aqui do lado, ele tem a pele mais clara. Tem o quarto indígena, ou melhor, quinto indígena. Veja aí, isso daqui esse círculo é um alargador. E essa partezinha marrom, né, que é essa parte aqui da orelha. Então, eles começam a usar alargadores pequenininhos, vai aumentando, aumentando, até a orelha ficar desse jeito. E tem esse último índio, ele tem algo pontudo, né, penetrado no queixo dele. Geralmente é um ossinho de animal, certo? Aí vai mostrando as etnias, né, como elas são diferentes. E os índios, eles têm uma preocupação em manter sua cultura. Ah, hoje índio vai à escola? Vai. Tem índio na faculdade? Tem. Tem índio em todo lugar, tá? Por exemplo, quem costuma ir aí pro litoral baiano, Porto Seguro, vocês vão encontrar o quê? Uma quantidade significativa de indígenas. E esses índios, por exemplo, lá de Porto Seguro, eles trabalham muito com comércio, né? Chega um grupo de turistas, eles fazem uma apresentação, né, do território onde eles moram, vendem seus artesanatos, que hoje é uma forma de sobrevivência. E o povo indígena precisa lutar contra, primeiro, fazendeiros. Gente, muitos índios estão sendo mortos, né? Porque os fazendeiros estão invadindo os territórios indígenas e não respeitam nem a FUNAI, que é um órgão máximo do governo, né? Que visa proteger os indígenas. Então, os fazendeiros invadem as terras indígenas para poder destruir a floresta. E que eles fazem? Por que os fazendeiros fazem isso? Porque eles visam criar pastos, né, para a criação de gado e também visa a agricultura. Por exemplo, hoje a soja é um produto que é muito cultivado em áreas que pertenciam aos povos indígenas. Tem os garimpeiros, aí bem na região norte mesmo, os garimpeiros eles invadem territórios indígenas porque sabem que embaixo de algumas aldeias no subsolo existe pedras preciosas. Então existem conflitos, né? Teve alguns anos atrás que houve um conflito entre garimpeiros e os índios de Cinta Larga. Acho que foram 29 pessoas, né, vítimas desse conflito. E hoje em dia continua tendo esses conflitos. E olha uma coisa interessante. Os garimpeiros, né, eles usam mercúrio, que é um líquido, para poder separar, né, o que é ouro, o que é areia. Depois jogam esse líquido nos rios e acaba poluindo as nascentes. E assim, quando a água chega nas aldeias, o índio, ao tomá-la, ele vai adquirir doenças. Então, por exemplo, muitos índios pararam de andar, né? Por causa desse problema criado pelos garimpeiros. Temos um nome aí bem diferente, né? Que são os grileiros. Grileiros são pessoas que falsificam documentos. E eles se passam por proprietário das terras indígenas, né? Então são documentos falsos. E por último nós temos os poceiros, que eles tentam ocupar ilegalmente as terras dos indígenas. Então, desde 2017 vem aí uma campanha cujo nome é Demarcação Já, para que o governo agilize a demarcação do território indígena e não permita que esses 4 elementos continuem invadindo as fazendas. Então, no ano passado teve um conflito em uma aldeia no Maranhão. 9 indígenas morreram. Então, os povos indígenas eles estão sendo exterminados aqui no Brasil desde 1500. Né? Então, a tendência é que o número de indígenas comece a cair significativamente nas próximas décadas. E aqui é uma imagem, né, de uma manifestação indígena lá em Brasília, no Congresso Nacional. Veja só, esse índio ele usa suas armas para fazer uma cruz. E essa cruz vai representar o número de índios mortos devido a tentativas de invasão ao território deles. E imagine aí, você mora em sua casa, você queria que alguém invadisse ela? Provavelmente não. Então é isso que os índios lutam, para que ninguém invada o território deles. E hoje, aqui no Brasil, por exemplo,
a maior parte dos indígenas, eles estão concentrados na região norte, né? Que é onde tem essas manchinhas verdes. Na Bahia temos uns pontinhos, temos no Maranhão. O Maranhão tem bastante pontinhos, porque o Maranhão faz fronteira ali já com a região norte, por isso tem essa quantidade de indígenas. E lembrando que os indígenas eram donos de toda essa terra. Por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, essa parte aqui dos estados nordestinos eram ocupadas por indígenas. Então começou o extermínio com conflitos e principalmente com doenças, né, que os portugueses trouxeram para o nosso território, ok? Bem, gente, é isso. Ó, tem atividade, façam atividade. Vocês vão navegar pelo universo indígena, vão descobrir nomes de brinquedos. Peteca, que é um brinquedinho que muita gente tem, é esse nome é indígena. Algumas cidades têm nomes indígenas, algumas pessoas têm nomes indígenas, tá? Às vezes nem sabe, né? Mas a cultura indígena ela é presente no nosso dia a dia. Nós somos um povo que é formado por 3 culturas: europeia, africana e indígena, certo? Tchau, gente!